Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja com cada um de nós. Estamos ainda na oitava de Páscoa, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Com a graça de Deus, eis-me aqui para partilhar com vocês a boa nova do Evangelho e a vida dos santos. Hoje vamos falar de São Jorge, essa figura mitológica montada num cavalo branco com uma lança matando o dragão. Ele viveu dentro de uma família cristã, embora esteja presente em outras entidades como o candomblé e o terreiro. Ele viveu numa família cristã e foi ali que ele aprendeu a temer a Deus e crer em Jesus Cristo como Salvador. Seu pai era militar e morreu em combate. Sua mãe era de origem palestina e, após a morte do pai, ela mudou-se com o menino para a Terra Santa e ali, como ela era uma mulher de instrução e bens, pôde dar ao menino uma boa educação. Na adolescência, Jorge alistou-se para o exército e, devido à sua dedicação e habilidade com as armas, foi logo notado pelo imperador Diocleciano. Conta-se que ele defendeu uma cidade de um dragão que de tempos em tempos iria lá para se alimentar das jovens, as moças que eram oferecidas a ele para que ele não destruísse a cidade, oferecidas em sacrifício. Então ele se alimentava das jovens e São Jorge defendeu essa. Conta-se que a próxima sorteada foi a filha do rei, uma princesa. Então ele defendeu a princesa e casou-se com ela. Mas, voltando ali para a vida real, porque isso é mitologia, umas crenças e lendas em volta de São Jorge, Jorge, ele passou, devido às suas habilidades com as armas, e sua coragem e bravura, passou aos 23 anos ser capitão da guarda e foi convidado para morar na corte e recebeu o título de nobreza como Conde da Capadócia. Nessa época, sua mãe faleceu e ele herdou todos os bens. Morando ali na corte, ele pôde perceber que os cristãos eram tratados com crueldade. Então ele deu o seu primeiro passo na fé. Doou todos os bens que ele herdou aos pobres. Se alimentava e se divertia com ele após as batalhas. Foi quando o imperador Diocleciano passou a perseguir ainda mais os cristãos. E, diante da assembleia, ali reunidas, o batalhão, Diocleciano passou a exigir que todo soldado romano prestasse culto aos deuses romanos. São Jorge, diante de todos, declarou-se cristão. Ele foi torturado várias vezes e depois das torturas, ele era apresentado ao imperador para que ele negasse a fé. E ele jamais negou a sua fé porque acreditava na salvação que o Evangelho pregava. Então, ele conseguiu, diante dos seus discursos ali, diante ao imperador, converter várias pessoas, inclusive a esposa do imperador. Ele viu que estava perdendo o controle da situação, então mandou decapitar São Jorge. Papa João Paulo II, São João Paulo II, que recuperou a importância dessa figura do São Jorge
na nossa fé católica, porque através da sua espada e de sua lança, ele levava a palavra de Deus e era um guerreiro batalhador, incansável defensor da fé. Ele viveu o senhorio de Cristo e o amor ao próximo. São Jorge, rogai por nós. E o evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que receber como alimento viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse essas palavras quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus é bem claro aqui. Embora os judeus ficam espantados como ele vai dar de comer de sua carne, de seu sangue, e ficou louco, né? Imagina o espanto, uma pessoa, porque eles estavam considerando Jesus como uma pessoa que estavam ali entre eles e que era como eles. Não enxergavam Jesus como filho de Deus. Daí o espanto. E Jesus garante que quem não come da carne e do sangue dele não terá vida eterna. Aqui ele está falando da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, que para nós é o alimento para a vida eterna, que declara que nós que vamos ali na Sagrada Missa, que estamos em busca do corpo e do sangue de Jesus para garantirmos a vida eterna. Olha, não somos desse mundo, estamos nesse mundo e passamos ali, né? Estamos passando por tantas dificuldades, doenças, né? Muitos se desesperam, ficam deprimidos e tristes. Mas, irmãos e irmãs, olha que riqueza, que amor. Jesus se dá em alimento para a salvação do nosso corpo, da nossa alma. Ele alimenta o nosso corpo e alimenta a nossa alma, porque quem come desse pão e desse vinho viverá eternamente. E quando estamos ali na fila da comunhão, entregando e querendo participar deste banquete que Jesus prepara para nós já aqui, vivemos aqui, claro, dentre essas dificuldades, mas temos a alegria da vida eterna e queremos essa bênção para a nossa salvação.
queremos estar no banquete junto a Jesus e por isso participamos da comunhão. É claro que antes de comungar temos ali o ato de contrição, onde nós pedimos perdão dos nossos pecados, porque não somos dignos de tanto amor, de tanta misericórdia, sem estarmos limpos. Devemos sim reconhecer a nossa condição pecadora. Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, que quando estivermos ali para comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que estejamos arrependidos de nossos pecados, para que saiamos dali com Cristo conosco, que quer viver em nós, quer fazer parte da nossa carne, do nosso sangue, né? Então, que esse amor de Jesus que está dentro do nosso coração, a partir do momento que o recebemos como alimento para garantir a nossa vida eterna, a vida eterna que Jesus prometeu, e sejamos assim, realmente arrependidos do nosso pecado, para que esse alimento não seja para nós a nossa condenação, né? Que não estejamos ali na fila da comunhão apenas para cumprir um rito. Se você, meu irmão e minha irmã, não está preparado, tem alguma coisa te ferindo o seu coração, vai, pede perdão para o seu irmão, se arrependa desse pecado, busque uma vida santa, porque é perfeitamente possível. Jesus veio aqui para nos mostrar tantos testemunhos de santos que também passaram por essa vida, passaram por tantas dificuldades e provações, nos mostram que é sim possível viver a santidade. Então, que busquemos a santidade e assim também o alimento eucarístico, que é a maior prova de amor de Deus para conosco, né? E que Jesus, assim, vive e reina para sempre, não só nas nossas vidas, mas também nas nossas atitudes, nos nossos atos de amor, caridade, fé e esperança para com a nossa caminhada e para que os que estão ao nosso redor também tenham vontade de estar no caminho rumo ao reino dos céus. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.